Já vou... Vai, o vídeo sobe depois, a gente coloca lá na plataforma esse vídeo depois. Dos meus doguinhos aqui deu um chilique agora há alguns instantes. Estou em casa, né? E a Mel odeia caminhão. Aí passou o caminhão aqui na rua, ela deu um chiliquezinho. Olha aí, ela lá tá quietinha, ela lá. É. Boa noite! Boa noite, olá. A Lala é Eu sempre mal falando. consigo escutar, porque tá um chuvão aqui, um barulhão. É, O som tá baixo. aqui no sul Mas, tá. mas Vitor, eu acho que isso é de cada animal, né? A minha gata me vê mexendo no celular, no computador, ela lê em cima do teclado. Aí fica complicado. Beleza, mas voltamos então. Voltamos, deixa eu complementar. Nós vários encontros aqui a gente falou também sobre comunicação, sobre linguagem. Afinal de contas, o nosso grupo é justamente sobre isso, né? Sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, enfim, tudo isso é linguagem. Mas nós falamos várias vezes aqui, inclusive eu acho que o nosso último encontro foi com o Marcelo e foi sobre anamnese, né? A gente falou muitas vezes sobre anamnese, sobre como a gente utiliza e as ferramentas que a gente utiliza. Dentro da nossa abordagem terapêutica, a gente fala muito, ou a gente utiliza muito o metamodelo para fazer a anamnese e em todos os processos, né? Todos os nossos processos terapêuticos. Mas a linguagem e a comunicação vai muito além disso. Vai muito além disso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre linguagem persuasiva, sobre os processos terapêuticos e como a gente utiliza a comunicação e a linguagem nesses processos e o impacto que tem a comunicação, a linguagem, as palavras na nossa vida, e muitas vezes a gente nem dá tanta atenção para isso, porque além de a gente trabalha muito aqui, direciona muito para a área terapêutica, mas afinal de contas o grupo não é só sobre isso. E também é sobre desenvolvimento pessoal. E a nossa linguagem, a nossa comunicação tem muito a ver com o desempenho e com os resultados que a gente tem, né? Então a gente vai falar sobre isso. A Natália, lá a gente se escuta bem e sem chuva. Ah, sim. Acredito que eu tenha entendido o que a Natália quis falar. A Lala, quando abriu o áudio aqui, a gente conseguiu te ouvir muito bem e não tinha nenhum barulho de fundo, Lala. Não sei se tu consegue nos escutar, mas a gente consegue te escutar bem aqui. Agora tá melhor, mas estava abaixo porque estava uma chuva danada aqui. Agora deu uma aliviada. Mas já estou escutando melhor. Para mim, seu áudio estava claro, sem barulho. Ótimo. Beleza, 20 horas e 16 minutos. Hoje menos pessoas entraram, também eu mandei em menos grupos. Hoje eu só mandei no nosso grupo de estudos, não mandei nos outros grupos. Até porque foi bastante corrido aqui. Como eu ia falando, na quarta passada a gente não conseguiu fazer o nosso encontro. Nossa ideia aqui é sempre manter a maior frequência possível para que a gente se mantenha habituado, né? Cada semana que a gente deixa de fazer um encontro, na outra semana menos pessoas entram, e se a gente deixa de fazer 2, 3 semanas, as pessoas acabam se perdendo o hábito. Isso aqui já faz parte, né, da nossa vida, vamos dizer assim. A gente já está fazendo esses encontros aqui, eu acho que há quase uns 2 anos, né? Eu já perdi as contas. Esses encontros online, né? Para quem estava aqui desde o começo, o Giovanni, a Lala, o Marcos, faz bastante tempo que a gente está fazendo. Já tem 2 anos, foi antes do forte da pandemia. Eu acho que foi desde que começou a pandemia, porque antes da pandemia era presencial, né? Mas Não, foi logo no entrei início, Lili. Eu entrei no grupo, foi praticamente ali, acho que no meio do comecinho da pandemia, ali, tipo, acho que abril, maio, mais ou menos.
Faz bastante tempo. Nós tínhamos um grupo aqui em Porto Alegre, antes era presencial. E quando começou a pandemia, a gente precisou encerrar as atividades e aí eu decidi vir para o online. Na verdade, o online já era um pedido. Muitas pessoas pediam os encontros online. E eu lembro que uma vez uma aluna me falou: por que vocês não fazem os encontros no Zoom? A gente tem usado para reuniões dentro da empresa que eu trabalho e o Zoom funciona muito bem. Eu nem fazia ideia do que era o Zoom. E durante a pandemia a gente foi quase que obrigado a descobrir o que era e aprender a utilizar. E tem funcionado muito bem, porque para mim, realmente, todas as quartas-feiras, quando eu não consigo fazer esse encontro aqui, parece que está faltando algo, parece que está faltando alguma coisa, porque a gente já está bem habituado, né? Já faz parte da nossa vida. Mas vamos lá. Por que eu pensei em abordar esse tema? Porque justamente a gente estava na formação em PNL esse final de semana e PNL tem tudo a ver com isso. Mas no domingo a gente falou sobre linguagem ericksoniana, sobre hipnose, e então foi o último tema que a gente abordou na formação, e eu achei bem relevante para a gente conversar aqui, para a gente trazer isso para dentro do nosso grupo. A gente não falou, pelo menos que eu lembre, a gente não falou nenhuma vez sobre isso diretamente, né? A gente falou algumas vezes sobre metamodelo, sobre outros assuntos relacionados a PNL, mas não diretamente sobre linguagem ericksoniana, sobre linguagem hipnótica, sobre... eu acho que não, eu não lembro. Eu acho que não. Sobre a influência que as palavras têm na nossa vida e sobre os resultados que a gente tem. Existe a possibilidade do grupo voltar a ser presencial? A Elizabeth. Elizabeth, tu é daqui de Porto Alegre? Existe sim, a gente tem a intenção de voltar a fazer os encontros presenciais. Eu acredito que ainda esse ano. Eu gosto muito dos encontros. Na verdade, a nossa ideia lá atrás, antes da pandemia, era fazer os encontros presenciais e transmitir eles ao vivo pelo Zoom ou, enfim, outra ferramenta na época. Um encontro híbrido. Exatamente, essa era a ideia. Era muito bacana, os encontros presenciais eram na antiga sede do Instituto. Era muito legal, era uma troca muito bacana, a gente fazia todas as quintas-feiras. Era uma troca muito legal lá. As experiências eram muito bacanas. E a gente tem intenção, sim. Olha aí, a Fernanda tá dentro. Legal. A gente tem várias pessoas que são aqui de Porto Alegre, mas tem muita gente que é de fora. Desde antes da gente ministrar os cursos fora do estado, a gente tinha muitos alunos de fora. Então, por isso já era o nosso desejo em fazer os encontros online. Na verdade, a nossa ideia era fazer os encontros presenciais aqui durante a semana e alguns finais de semana, quando não tinham cursos, a gente fazia alguns encontros para que os colegas que são de fora e que não são de tão longe pudessem participar. Para a gente fazer algumas trocas, práticas, enfim, realmente fazer um processo não só de troca de conhecimento aqui, mas de práticas mesmo, dentro de tudo aquilo que a gente aborda nas formações, né? Tem muitas pessoas que vêm para os cursos e não têm a oportunidade de praticar. Vem para um curso de hipnose e não tem a oportunidade de praticar hipnose lá fora. Ou pelo menos não encontra oportunidades, né? Não cria oportunidades. E seria uma forma da gente criar essas oportunidades para elas. Na programação neurolinguística, a mesma coisa. A gente, apesar de que a gente trabalha, principalmente nas formações de PNL, a gente busca conduzir os participantes para entender que dá para a gente praticar e aplicar PNL, mesmo sem as pessoas saberem, sem elas perceberem, mas tu precisa criar essas oportunidades, tu precisa se policiar para utilizar essas ferramentas. E isso tem a ver com o que a gente vai falar, um pouquinho, pelo menos, sobre o que a gente vai falar hoje, sobre esses processos de comunicação, porque dentro da programação neurolinguística, quase todas as ferramentas que a gente utiliza em PNL ou que a gente aprende em PNL, a gente aplica em nós mesmos
e nos outros, e de uma forma muito simples. Inclusive, um dos participantes da turma chegou a comentar esse final de semana, a PNL é um processo tão sofisticado, tão bacana, tão poderoso, mas ao mesmo tempo é tão simples, não tem nenhum tipo de... É muito simples, é um processo muito simples, né? Que inclusive pode parecer até, para quem vê de fora, algo muito simplório. E na verdade não é, eu estava explicando para ele. A ideia dos desenvolvedores da programação da linguística, principalmente do Bandler, foi justamente isso, de desenvolver algo que fosse muito simples de ser utilizado. Porque ele nunca teve a ambição de fazer algo sofisticado, muito enfeitado, muito floreado. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a PNL seja muito facilmente aplicada. Isso, às vezes, para quem vê de fora, pode parecer muito simplório, mas não tem nada de simplório, é algo muito forte, muito poderoso e muito fácil de aplicar. E esse é um dos pontos bem interessantes da programação neurolinguística. Mas olha só, a gente estava falando da formação no final de semana, a gente fala isso um pouquinho também nos nossos cursos de hipnose, sobre o poder que as palavras têm na nossa vida e que muitas vezes a gente não dá atenção, não presta atenção. E eu falo na nossa vida, e isso também serve para quem é terapeuta, para as experiências que tu está produzindo nos teus clientes. Às vezes a gente faz uma terapia e não sabe por que não está dando certo, ou o cliente às vezes sai da terapia pior do que entrou. E esse é o mínimo que a gente pode esperar de um terapeuta, ou eu como terapeuta, o mínimo que eu posso ter de expectativa é que o meu cliente saia melhor do que ele entrou. Talvez ele não saia com o problema dele resolvido, mas pelo menos ele tem que sair melhor do que entrou. E às vezes acontece o contrário. A pessoa entra mal e sai pior da terapia. Isso acontece muito. É muito frequente. Por quê? Porque o terapeuta, muitas vezes, ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento ainda. Ele sabe as técnicas e dentro de um curso de hipnose clínica, em geral, tu aprende técnicas, tu aprende a aplicar técnicas, né? Tu pega uma técnica engessada e sabe aplicar aquela técnica. Só que o processo terapêutico é muito mais do que isso. O processo terapêutico é um processo comunicativo. E todas as experiências ou todo o direcionamento das experiências do cliente que eu faço através da minha comunicação vão interferir diretamente nos resultados que eu vou ter como terapeuta, ou como vendedor, por exemplo, ou dentro de uma interação qualquer. Se eu não sou um terapeuta, se eu não sou um vendedor, mas dentro de todas as minhas interações, eu crio experiências nas pessoas. Muitas vezes a gente cria experiências negativas, essas experiências são ancoradas e a gente depois não tem o resultado que a gente quer e não sabe por quê. Tudo isso por conta da nossa comunicação, como nós estamos direcionando as experiências das pessoas, as nossas experiências também. Em PNL a gente aprende que os nossos comportamentos, eles são gerados a partir dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos e esses sentimentos, eles geram comportamento. Tudo que nós fazemos é reflexo do que nós sentimos e o que nós sentimos é reflexo do que nós pensamos. E o que nós pensamos é direcionado pela comunicação. Então, comunicação, ela direciona pensamento. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a minha comunicação direciona, primeiro, o meu pensamento, depois o pensamento das outras pessoas, só de eu entender isso e buscar, pelo menos, perceber como eu estou fazendo isso, eu já vou mudar drasticamente todos os meus resultados. Seja eles em qualquer área, seja eles na área terapêutica, seja eles no relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com o namorado, namorada, com amigos, com colegas de trabalho, com funcionários, com os meus clientes, se eu sou um vendedor, se eu sou um terapeuta, enfim. Porque, às vezes, eu quero, por exemplo,
vender um produto. Perfeito? Eu quero vender um produto. Se eu, através da minha comunicação, eu elicio um estado propício para que o cliente compre o meu produto, eu estou com meio caminho andado. Porque eu tô colocando ele num estado positivo, num estado favorável à compra. Onde ele compra. Agora, se eu coloco ele num estado negativo, provavelmente eu não vou fechar uma venda. Olha aí, a doutora Jussara está entrando também. Ou bem antes disso, bem antes da minha interação com outras pessoas, são os meus próprios pensamentos. A gente muitas vezes não dá atenção para onde está indo o foco dos nossos pensamentos. O foco dos nossos pensamentos vai direcionar ou vai conduzir para todos os resultados que eu tenho. Se o foco do meu pensamento está para o negativo, está para coisas ruins, a chance de eu ter resultados ruins, de eu ter sentimentos e comportamentos negativos é muito grande. E todas essas experiências são conduzidas através da minha comunicação comigo mesmo. A gente fala muito isso nas formações, porque a comunicação não é só com o outro, né? A minha comunicação interna, como eu comunico comigo mesmo, faz toda a diferença na minha vida. Perfeito? E muitas vezes a gente tem uma comunicação muito ruim com nós mesmos. De desaprovação, uma comunicação negativa. E isso conduz para o foco do meu pensamento para coisas negativas, para coisas ruins. Muitas vezes a gente se habituou, a gente já aprendeu isso lá atrás. A gente estava falando na formação no final de semana, os nossos mapas mentais, as nossas experiências de vida, ou os nossos padrões de pensamento, de comportamento, as nossas crenças, enfim, elas não são, ou boa parte delas não são resultados do que eu tenho hoje, do que eu aprendo hoje, são resultados do que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente nos primeiros anos de vida. E se eu fui conduzido para experiências negativas, isso é muito comum, porque os nossos pais foram quem geraram todos esses processos de mapas, que a gente chama em PNL, né? Os nossos mapas mentais, os nossos padrões de pensamento, de comportamento, foram produzidos, em geral, boa parte deles, pelos nossos pais quando a gente era criança. Eles foram os grandes formadores dos nossos mapas, né? Os nossos pais, os nossos responsáveis, professores, enfim. A gente, ao longo da vida, a gente continua vivendo a partir desses mapas. Mas é claro que ao longo da vida eles vão mudando também. Tem alguém que está com o áudio aberto? Pessoas, lembrem, sempre que quiserem interagir, abre o áudio e fica à vontade. Eu só peço que deixem desligado, porque senão a gente começa com essas interferências, começa a dar algumas interferências, né? Ô Vitor. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu quero... assim, uma vez eu cheguei para o Marcelo e falei assim, Marcelo, e como que você lida com aquelas pessoas que têm um pouco mais de resistência? Tem algumas pessoas que vão em segundos, outras pessoas demoram um pouco mais. Aí o Marcelo falou assim, não tem pessoa resistente. Mas assim, às vezes quando eu lido com uma pessoa, eu sempre busco, assim, lógico, eu ataco todos os canais, mas eu sempre busco o canal de percepção principal dela, que é o predominante, né? E sempre quando eu acabo identificando, por exemplo, uma pessoa sinestésica, ela sempre acaba sendo um pouco mais agitada. Então, eu sempre percebo assim que existe uma certa dificuldade da parte da pessoa em
manter, de repente, o pensamento oscilar, e às vezes, assim, acaba criando meio que uma barreira, assim, não que seja impossível, mas que demore um pouco mais. E através da comunicação e a PNL, eu queria saber de você, quando você pega uma pessoa com essas características, porque normalmente quando eu pego pessoas que são mais visuais ou pessoas que são mais calmas, tranquilas, assim, o processo tende a fluir com mais tranquilidade, com mais, assim, naturalidade. E como você, Vitor, trata e lida, assim, mediante a esse cenário, diante dessa pessoa. Perfeito, Marcos. Se eu entendi bem a tua pergunta, o que acontece? Sobre pessoas resistentes. Claro que existem pessoas resistentes. Dependendo do contexto, né? Quando o Marcelo fala assim, não existe pessoa resistente, existe um hipnoterapeuta que não sabe a ferramenta correta para colocar a pessoa em transe. Isso depende, porque não é só isso, não é só a técnica correta para te colocar uma pessoa em transe. O Milton Erickson tinha uma frase, ou ele dizia que não existe pessoa resistente, existe falta de rapport. Eu acredito que o rapport é extremamente importante, ou é determinante, mas também não é a única coisa que vai determinar. Porque o que acontece é o seguinte, o rapport é essencial para qualquer, não importa o sistema representacional preferencial da pessoa. Óbvio que eu utilizo isso para gerar rapport com a pessoa. Fato é que, se a pessoa não tiver em rapport, ela não tiver em sintonia, em conexão comigo, eu não conduzo ele para lado nenhum. Seja numa indução ao transe, ou num processo terapêutico, ou um processo de venda, ou qualquer outro processo. Isso tudo vai depender também, obviamente, da minha comunicação. Eu preciso gerar rapport, eu preciso gerar uma conexão muito forte com essa pessoa. Mas um outro ponto que é extremamente importante também é o objetivo. Objetivo, para que eu vou fazer isso? Para que ele vai passar pelo processo? Porque se ele não tiver um objetivo, ele não tiver muito claro na mente dele, tem grande chance de ele resistir. E não só de uma forma consciente, de uma forma inconsciente também. Primeiro, o rapport é essencial porque a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela vai estar, na verdade, se colocando numa posição mais frágil, vamos dizer assim, né? Se for um processo terapêutico, por exemplo. Então, o rapport precisa ser muito forte. Depois, eu preciso ter um objetivo. Se não tiver um objetivo muito claro e o objetivo que faça sentido para a pessoa, ela não vai engajar no processo. Entende? Então, eu vejo isso como essencial. A gente já teve curso, por exemplo, a gente teve um curso uma vez que de hipnose, e era um curso mais introdutório, um curso de hipnose clínica e hipnose rápida. Então, tinha algumas técnicas de indução rápidas e mais para demonstração. E a gente teve um aluno que ele passou 2 dias de curso, nos 2 dias de curso, ele não se permitiu entrar em transe nenhuma vez. Na verdade, ele entrava em transe e logo saía. O Marcelo não conseguiu conduzir nenhum processo com ele. Nenhum processo. Por quê? Porque simplesmente, primeiro, ele não queria, ou o objetivo dele ali era desafiar justamente. Então, ele entrava em transe e saía, e logo ele dizia, olha, eu não estou em transe, eu estou de olho aberto, eu estou ouvindo tudo, sei tudo que está acontecendo. Óbvio, hipnose é isso, a pessoa não perde a consciência, mas ele não sabia disso. Então, ele estava ali primeiro para desafiar. Ele estava na expectativa de que hipnose é algo mágico que ia desligar ele e que ninguém conseguia desligar ele. Ponto. Aí, nesse
nesse ponto, para que ele entrasse em transe, para que essa pessoa entrasse em transe, o rapport tinha que ser muito grande com ele. Depois, isso precisava estar muito claro, ele precisava entender muito bem o que era aquilo, o que é o processo de transe, e precisava engajar no processo. Ele não entendeu o que era o processo de transe, ele não engajou no processo, ele estava ali com o objetivo de desafiar, então não ia funcionar. E aí nenhum profissional vai colocar essa pessoa em transe. Nenhuma pessoa. E não importa a técnica que tu utilizar naquele caso ali, não importa se é hipnose não verbal, não importa. E olha só, na mesma condição, tá? Nenhum outro profissional na mesma condição. Porque algo que influencia muito também, principalmente nesses processos de indução ao transe, induções de choque e tal, o medo da pessoa é uma ferramenta muito forte que a gente utiliza. Quando a pessoa tem medo no termo assim de autoridade, ela dá muita autoridade para quem está conduzindo o processo. Então, se fosse alguém talvez muito famoso, que essa pessoa depositasse uma autoridade muito grande, isso gera um pouco de medo, porque tu te coloca num nível abaixo a essa pessoa. Essa pessoa é uma autoridade muito maior e tu acredita que essa pessoa pode fazer qualquer coisa. A chance de tu entrar em transe é muito grande. Agora, quando tu desafia a pessoa, quando tu desafia a autoridade da outra pessoa, mesmo que tu considere ela uma autoridade, e se tu tá disposto a desafiar, mesmo que seja de forma inconsciente, o processo dificilmente vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Mas a gente utiliza muitos sistemas representacionais, sim, Marcos, para gerar rapport e para gerar essas experiências. Os sistemas representacionais têm tudo a ver com as experiências que nós geramos nas pessoas. Em alguns momentos, quando pego alguma pessoa assim um pouco mais resistente, assim, que ali eu já expliquei o que é, o que não é, tirei as dúvidas dela, esclareci tudo que ela está no controle o tempo inteiro, tudo mais. Depois que eu esclareci, expliquei como é tudo que acontece, algumas vezes eu recorro à PNL para trazer um certo, vamos dizer assim, um certo relaxamento, ou começar por ela, ao invés de induzir a pessoa ao transe direto, entendeu? Mas eu queria saber da tua estratégia, como você faz. Ok. Então, aí eu entro no próximo ponto aqui. Uma das formas mais eficazes da gente conduzir um processo de transe, principalmente quando a pessoa é mais resistente, vamos dizer assim, é através da hipnose conversacional, da hipnose ericksoniana. Por quê? Porque eu conduzo um processo de uma forma indireta. A pessoa não percebe o processo e ela, inclusive, não precisa entrar num processo de transe formal, vamos dizer assim, de olho fechado e tal, que é a expectativa da maior parte das pessoas. Mas mesmo assim eu preciso gerar rapport. Rapport é extremamente importante. Quando eu gero rapport, eu gero conexão com essa pessoa, confiança, ela está segura, eu conduzo todo o processo através da comunicação. Eu conduzo o processo de indução ao transe, todo o processo, seja um processo terapêutico, seja um processo que eu quiser, vendas, enfim, de persuadir ela a aceitar uma opinião ou a comprar um produto ou a engajar num processo, eu faço tudo isso através da comunicação. E é justamente aí que entra aquilo que eu estava falando no início. Quais experiências eu estou gerando na pessoa. Quando eu entendo que a minha comunicação gera essas experiências, a minha comunicação influencia o pensamento e a direção do pensamento das pessoas, e isso gera sentimento e gera comportamento,
eu estou com meio caminho andado para qualquer coisa que eu queira fazer. Porque, por exemplo, se eu quero fazer com que a pessoa relaxe num processo de transe formal, eu tenho que pedir para a pessoa fechar os olhos e dar um comando direto. Relaxe. Ela pode aceitar ou não. Se a pessoa não tem rapport comigo, é bem mais difícil de ela aceitar. Se ela é uma pessoa autoritária ou ela acredita que é mais resistente, é mais difícil dela aceitar isso. Agora, quando eu conduzo ela para pensar em um momento onde ela já relaxou, ela busca uma experiência onde ela já experienciou esse estado. Quando eu falo para a pessoa, tu consegue lembrar de um momento em que tu já relaxou? Ou, de uma forma mais indireta ainda, quando tu viaja de férias, ou quando tu viaja de férias simplesmente para relaxar, para onde tu vai? A pessoa vai me dar uma resposta. Ah, eu vou para minha casa de campo, eu vou para o campo, eu vou para a praia. Se eu peço para ela me contar como é essa experiência, ela precisa pensar nessa experiência. E ela vivencia isso. Então, isso já conduz ela para um processo muito mais propício a ela relaxar. Você entende a diferença de eu dizer, fecha os olhos e relaxa? E eu fazer uma pergunta para ela numa conversa. Quando tu faz uma viagem para relaxar, para onde tu vai? Ah, eu vou para tal lugar. Ela já está pensando sobre. Como é isso? Me conta como é. Ela vai ter que pensar sobre para fazer uma descrição. Isso a gente chama de busca transderivacional, né? As nossas experiências, a gente capta as informações do ambiente através dos nossos 5 sentidos, ele passa pelos nossos filtros, normal, né? Omissão, distorção, generalização, a gente cria uma percepção da realidade, uma representação da realidade. E isso é arquivado na minha mente. Quando eu faço essa busca, eu preciso pensar sobre, eu preciso buscar essa experiência e eu acabo vivenciando isso. Então, quando eu conduzo, eu posso conduzir uma pessoa para algo negativo, e a gente faz isso muitas vezes. Quando a gente faz com que a pessoa conte sobre um problema, sobre uma situação problemática, ela está experienciando de novo e ela está sofrendo de novo, porque ela vivencia. Agora, quando eu busco coisas positivas e boas, da mesma forma. Aqui no processo de transe, aqui a gente está falando do processo de transe. Quando eu estou falando sobre o processo de transe, eu peço para ela lembrar de uma experiência onde ela relaxou, ou quando ela faz isso normalmente, ela vai me contar isso, ela precisa buscar essa informação. Marcelo e o Giovanni levantaram a mão. Eu acho que o Marcelo foi o primeiro, então fica à vontade, depois o Giovanni. O Marcelo foi o primeiro. Realmente, né, a parte, tanto o rapport quanto o pré-talk, né, eles são, ao meu ver, assim, fundamental. Tem uma coisa que até esses tempos estudando, né, na hora de informações básicas, né, aquele fato de pedir permissão, olha, talvez em algum momento eu venha colocar a mão no teu ombro, talvez eu segure no teu punho, talvez eu encoste na tua testa. Essa comunicação é importante porque, às vezes, tu nota que tem pessoas que pulam, dão esse salto, e aí, muitas vezes, poxa, eu estava tentando fazer hipnose e não deu, mas por quê? Porque na hora, de repente, de segurar o pulso, tocar no ombro, cortou porque a pessoa não esperava aquilo ali, e aí já cortou todo o processo. Por quê? Porque não teve uma comunicação efetiva, né? Não se concretizou isso de forma correta, não gerou aquela confiança entre o terapeuta e a pessoa que está sendo atendida, né? Então, a meu ver, eu acho que essa comunicação ela é vital, e se ela não acontece de forma precisa, ela coloca, na verdade, todo o ato terapêutico gera insucessos, ou vai ser mais demorado, ou vai ter que se repetir. Então, eu vejo que é uma coisa importante se praticar esse processo, né? Um ato de prática, na verdade, para que cada vez fique mais aperfeiçoado. Pelo menos é essa visão que eu tenho. Perfeito, Marcelo, muito bem colocado. Inclusive, quando o Marcelo fala em pré-talk, para quem não sabe, pré-talk é um termo que a gente utiliza muito na hipnose, né? Uma conversa prévia com o cliente ou com a pessoa.
O pré-talk a gente utiliza em qualquer processo que a gente vai conduzir, seja num processo terapêutico, seja num processo de hipnose de entretenimento, para quem faz isso, ou até num outro processo de venda ou qualquer coisa assim. O pré-talk tem um outro ponto bastante poderoso e que a maioria das pessoas não percebe isso ou nunca ouviram falar sobre isso, e por isso ele ajuda bastante nos resultados, é que o pré-talk é uma conversa prévia, perfeito? Nessa conversa prévia, quando eu faço uma descrição, e no caso do pré-talk, em geral, eu faço uma descrição direta, isso é uma ferramenta que a gente utiliza muito na hipnose conversacional. Quando eu falo para a pessoa o que ela vai experienciar, eu já estou criando essa experiência na mente dela. Eu já estou influenciando o pensamento dela, estou influenciando o pensamento dela. E isso já faz com que ela saiba o que vai acontecer, ela se prepara e ela espera que isso vá acontecer. Então, isso também ajuda. Primeiro, tira as dúvidas, gera rapport, gera conexão com o cliente e reduz o receio que ele tem sobre o que vai acontecer. Porque se ele não sabe o que vai acontecer, a chance de ele não se permitir é bem maior. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou me jogar num buraco escuro que eu não sei o que tem lá dentro. Agora, se aquele buraco, eu sei qual é a altura, eu sei o que tem lá dentro e é seguro, eu me jogo. Agora, quando o terapeuta faz essa descrição, dentro do pré-talk, ele coloca essa descrição, ele fala o que vai acontecer, eu já estou gerando essa experiência na pessoa. Então, ela já está experienciando de alguma forma isso. Então, isso já coloca ela num estado propício de que o resultado aconteça. Isso eu estou falando nesse caso de uma descrição direta, diferente daquilo que eu falei antes, que era uma descrição indireta, ou fazer com que ele busque uma referência. Aqui eu estou contando, eu estou falando, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, isso já gera essa experiência na pessoa e coloca ela num estado bem positivo e bem favorável para que isso aconteça. Estou falando num processo terapêutico, mas num processo de vendas, num processo de persuasão qualquer, isso vai servir muito bem também. Eu vou explicar para a pessoa o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, e isso já gera essa experiência na pessoa e facilita todo o processo. Giovanni, fica à vontade. Então, Vitor, falando um pouco sobre essa questão que o Marcos colocou a respeito do transe e das pessoas um pouco mais resistentes, eu já conversei com alguns terapeutas, colegas e alguns novos hipnoterapeutas, para ser mais exato, que acabaram se frustrando em algum momento justamente por conta disso, de o meu interagente ali, ele não entrou em transe, ele não... E, na verdade, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa do transe formal, né? Que a gente é importante, enfim, mas essa virada de chave, ela acontece muitas vezes, aquela questão que tu falaste no início ali, numa conversa, né? Muitas vezes, mais naquela questão ericksoniana, de fazer a pessoa, de remeter a pessoa a pensamentos, a memórias, ou até mesmo numa conversa mesmo, mais ou menos o que acontece na situação da venda, né? Você não bota a pessoa lá naquele estado de transe formal que a gente conhece, do relaxamento total do corpo, e, enfim, a pessoa está ali prestando atenção, criou rapport, tudo isso que já foi falado, rapport, pre-talk, e, enfim, mas muitas vezes o terapeuta, talvez até por pouca prática ou, né, alguma situação que incomoda, de não conseguir, ou da pessoa ter essa dificuldade para entrar no transe formal, e ele acaba se sentindo impotente na hora do atendimento. E isso a gente tem que ter muito forte isso o terapeuta não pode deixar se abalar por isso. Então, o não entrar naquela situação de transe formal é perfeitamente natural. Tem muita gente que tem essa resistência ou que tem essa dificuldade, pode-se dizer assim,
mas não é por isso que eu não vou usar das palavras certas ou o mais acertado possível para fazer com que ela tenha aquele insight. Eu fui atendido há um tempo atrás, a Lala está aqui na sala, acho que tá aí, né, Lala? A Lala está aqui, a Lala, e a gente estava conversando, né, eu fui atendido pela Lala, e a gente, numa conversa, né, daqui a pouco, pô, tá aí o que eu precisava, né? E não teve transe, né? Não teve aquela coisa de... Então, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa muito... porque tem que dar o durma, porque tem... Né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem ali nem todas as pessoas vão entrar dessa forma, mas uma boa comunicação resolve bastante coisa. Muitas vezes ouvir resolve muita coisa também. Hoje mesmo uma colega comentou comigo, cara, a pessoa me pagou só para eu ouvir ela. Ela queria botar para fora. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e trabalhar aquilo que a gente tem no momento, né? O ato terapêutico. É isso. É bem por aí, Giovanni. A gente tem na área da hipnose, a gente tem essa expectativa, né? Quando a gente começa a estudar, de colocar a pessoa em transe, de dar um durma, de fazer algo que parece mais místico, porque o cliente, quando vem para a clínica, ele busca, muitas vezes, ou ele tem essa expectativa, e o terapeuta, muitas vezes, também tem essa expectativa. Eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas que fazem curso de minhas contas, que daí hipnose, tá esperando ali, daí eu apertei, que apareceu. são terapeutas, inclusive muitos professores de hipnose, não se arriscam a fazer indução de choque. Porque é bem mais desafiador de dar certo. Bem mais desafiador. Então, a pessoa tem grande chance de não dar certo, e ela vai se sentir mal, e aí todo o processo vai para água abaixo. Isso é fato. Em outras áreas, a mesma coisa. Em outras áreas, a gente, às vezes, busca usar uma ferramenta, uma técnica específica, e acha que tem que ser daquela forma, e quanto menos engessado for o processo, melhor. Quanto menos engessado. E a comunicação, e principalmente a comunicação ericksoniana, a linguagem ericksoniana, a hipnose conversacional é uma baita ferramenta, porque ela me abre um leque de possibilidades infinito. Ela tira a maior parte da resistência das pessoas. As pessoas não percebem que eu estou influenciando elas através da comunicação. Óbvio que quanto mais habilidoso eu for para comunicar o que eu quero, melhores vão ser os meus resultados. E muitas vezes, assim, são coisinhas muito, muito simples que a gente faz e que faz toda a diferença. Aqui, a gente estava, de novo, falando agora sobre um processo terapêutico, mas na minha experiência, para mim, nos meus resultados, se eu utilizo, por exemplo, e olha só a diferença, quando eu me critico sobre coisas que eu errei, sobre coisas que eu não fiz, sobre falhas que eu tive, isso gera pensamento, gera sentimentos negativos e gera comportamento negativo. E esses padrões de comportamento negativo, eles vão se repetindo. Quando eu faço o contrário, quando eu faço afirmações positivas, quando eu me elogio, quando eu faço uma ratificação, o Milton Erickson usava muito ratificação, né? Que é, dentro do processo dele, no caso, como terapeuta, ele ia ratificando aquilo que a pessoa fazia de forma correta. Por exemplo, muito bem, isso mesmo, perfeito, muito bom. Isso vai ratificando aquilo que a pessoa está fazendo, e ela se sente bem, e ela quer fazer mais para receber mais isso. Quando eu faço isso comigo mesmo, da mesma forma, quando eu faço algo positivo, e olha só, tem pessoas que não fazem isso, tem pessoas que só se criticam,
e não tem o hábito de se ratificar, de ratificar coisas boas. Quando eu fortaleço, quando eu ratifico coisas que eu faço de forma correta, de forma positiva, isso fortalece dentro da minha mente que isso é bom, que eu faço coisas boas, que eu sou bom. Quanto mais vezes eu faço isso, melhores as minhas experiências e melhores os meus resultados também. Quando eu faço isso com o meu cliente, seja na terapia, ou seja, por exemplo, nas vendas, ou em qualquer outra área, eu posso utilizar essa técnica. A ratificação. A pessoa fez algo que está indo em direção àquilo que eu quero, eu digo isso mesmo. Muito bom. Exatamente. Isso fortalece o processo de engajamento dela e facilita para que ela seja conduzida para onde eu quero que ela vá. Natália, tu queria falar? Pode ficar à vontade. Eu queria saber o que era a ratificação, mas eu procurei na internet, gente, achei. Ah, perfeito, perfeito, é isso. Ah, eu vi que tu comentou ali, tá, é isso. É comandos assim, muito bom, muito bem, ótimo, isso mesmo. Ô, Vitor, eu particularmente, de um tempo para cá, eu meio que desapeguei em relação à questão do trânsito formal, né? Se eu tenho ali uma facilidade ali, eu uso. Se não, eu parto para as ferramentas que a PN possibilita para fazer uma abordagem diferente, em que, às vezes, como você colocou anteriormente, as pessoas se sentem um pouco mais resistentes, ela está te vendo, então você está conversando, trocando uma ideia com ela, e sem perceber, você acaba gerando uma experiência, um estado, né? Porque as palavras geram esse estado, não é, né? Então eu meio que tenho feito isso, né? Mas a minha pergunta foi mais por questão de estratégia pessoal, sabe? Para saber como realmente você o faz, porque eu já cheguei, por exemplo assim, às vezes eu trabalho bastante com aquela coisa do online. E no online existe muito mito sobre o que é e o que não é a hipnose, né? Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco... Mesmo você explicando, tem gente que fica um pouquinho de pé atrás, com medo. Ah, não vou fazer, não. Vou para Narnia e não vou voltar mais. Né? Então, tem aquelas coisas, né? E às vezes eu acabo fazendo um ou outro, uma demonstração online, entendeu? E tem aquelas que engajam, que eu penso, deixa a imaginação fluir, e tem aquela pessoa que fica assim, e agora? O que vai? Ou não vai? Entendeu? Mas se você sai desse nível mais superficial e coloca tipo um relaxamento, a pessoa vai, ela flui, entendeu? Perfeito, perfeito, entendo, Marcos. A minha intenção aqui, além de tudo isso, porque veja só, ferramentas de PNL, ferramentas, enfim, de qualquer outra área nesse sentido, eu trazer isso, eu oferecer isso, ou eu aplicar uma ferramenta dessas é uma coisa. A ideia aqui é a gente perceber que quando eu refino mais essa comunicação e quando eu entendo o impacto que eu gero nas pessoas e que eu gero em mim mesmo, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque dentro de um processo terapêutico, a pessoa, foi o que eu falei no início, né? A pessoa vem para a clínica, vem para a terapia. Dependendo da forma como eu comunico, a forma como eu conduzo essas experiências da pessoa, ela pode, primeiro, não ter resultado nenhum. Aí não importa a forma que eu vou utilizar a ferramenta, a técnica em si,
Porque as técnicas, elas funcionam. As técnicas, eu aplicar uma técnica de PNL, por exemplo, ela funciona perfeitamente bem. Mas não é só isso que vai influenciar no resultado, é todo o processo de condução através da minha comunicação. Dentro de um processo de vendas é a mesma coisa. Eu sei técnicas de venda. Eu aprendo técnicas de venda. Mas não é só a técnica em si, é todo o processo de comunicação que vai fazer toda a diferença no resultado que eu vou ter. E a ideia aqui é a gente perceber isso, é a gente perceber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre esses detalhes que fazem toda a diferença. E aqui também, não só com outras pessoas, mas comigo mesmo. A forma como eu comunico, as experiências que eu gero em mim mesmo, para onde eu conduzo o foco da minha atenção, fazem toda a diferença nos resultados que eu tenho. Seja em qualquer área, inclusive na área terapêutica, porque se eu comunico de uma forma ruim, se eu estou gerando receio, medo, insegurança em mim mesmo, como terapeuta, como que eu vou fazer com que o meu cliente tenha resultado? Porque a nossa comunicação verbal é 7% da comunicação. O resto todo é não verbal, é tom de voz, tonalidade e expressões. É comunicação não verbal. Fato é que, se eu estou inseguro, se eu estou com medo, se eu estou com receio, se eu não acredito que aquilo que eu estou fazendo vai funcionar, eu até posso falar verbalmente outra coisa, mas inconscientemente o meu cliente ou a pessoa que está interagindo comigo, ela percebe isso de forma inconsciente. E tudo isso eu gerei através da minha comunicação comigo mesmo. Para onde eu tô, como eu estou comunicando, para onde eu estou conduzindo os meus pensamentos. Pensamento gera sentimento, gera comportamento. Se eu comunico de forma errada, de forma negativa, comigo mesmo, eu gero toda essa experiência negativa. Na área terapêutica, ou na área de vendas, ou em qualquer outra área nesse sentido, onde eu preciso influenciar outra pessoa, eu vou estar influenciando de forma totalmente negativa. E não verbalmente, eu estou influenciando ele através de todo o resto da minha comunicação. Porque nós precisamos ser congruentes, de forma bem inconsciente. Nós não conseguimos, se nós estamos no estado negativo, nós expressamos isso através da nossa fisiologia, da nossa postura. Se eu comunico de forma positiva, estou me incentivando, estou comunicando de forma que eu acredite em mim, que eu gere experiências positivas, que eu gere confiança, segurança naquilo que eu estou fazendo, eu vou expressar isso para outra pessoa. A gente estava comentando também no final de semana justamente sobre esse ponto, que é a comunicação não verbal, ou todo o resto da comunicação. Eu já passei por várias experiências, provavelmente muitos de vocês já passaram por essas experiências também, talvez não tenham percebido, assim como eu algumas percebi e outras não. Às vezes eu estou num curso e o ministrante fala algo que está totalmente errado. Totalmente errado. Só que ele comunica com tanta confiança, com tanta segurança, ele passa essa confiança, essa segurança, essa certeza para a pessoa, e as pessoas compram isso como verdade. E a gente acredita. Quando eu sei que ele está errado, eu percebo. Só que as pessoas que não conhecem aquele tema, elas não conseguem perceber. Assim como eu também, quando eu não conheço o tema, eu compro aquilo como verdade. E talvez eu faça isso também em alguns momentos, assim como qualquer um de nós. A gente fala algo que, ou a gente sabe... Nós, na verdade, não fazemos muito isso, né? Pelo menos espero que vocês não façam. Da gente saber que não é verdade e falar com confiança para persuadir outra pessoa. Mas às vezes a gente também está enganado. A gente acredita que aquilo é verdade. É basicamente isso. E tanto se eu acredito que aquilo é verdade, ou mesmo que eu não acredite, mas eu ajo como se aquilo fosse uma verdade, isso passa a verdade para as pessoas. Então, e aí nesse caso eu espero que vocês façam agora. Mesmo que eu esteja inseguro, mas se eu comunico de forma segura, comigo mesmo primeiro, me coloco numa postura de segurança, a chance de eu comunicar isso e passar essa segurança para outra pessoa é muito maior. Então, é toda a minha comunicação.
Só que parte primeiro dos meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles são influenciados pela minha comunicação. Entende? Isso faz toda a diferença. E são detalhes. São detalhezinhos que muitas vezes a gente não dá atenção, né? Alguém tinha levantado a mão? Tive a impressão que alguém ia falar. Em resumo, temos que pôr em prática o que falamos para os clientes. Denilson, eu não consegui entender exatamente o que tu quis dizer aqui. Mas se tu quiser abrir teu áudio e falar, pode ficar à vontade. Não consegui entender. Em resumo, temos que pôr em prática o que falamos para o cliente. Acho que é uma questão de acreditar naquilo, porque o que acontece? Agora tu imagina a gente entrar, estamos aqui estudando determinadas ciências, estamos estudando PNL, estamos estudando hipnose, agora tu imagina se eu não acredito nisso e na hora que eu vou aplicar isso, qual é o resultado que vai dar? Gente, não vai dar certo, óbvio, eu já estou me derrotando antes, né? Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Nossa, o guerreiro já entrou derrotado no negócio. Aí sim, boa. Sim, perfeito. Provavelmente é isso mesmo. E é por aí. É por aí. Eu tenho que colocar em prática aquilo que a gente fala para o cliente, claro. Quando eu coloco em prática e eu tenho certeza de que eu sei fazer aquilo, a experiência vai ser totalmente diferente. Mas mesmo quando eu não sei fazer, tem uma palavrinha mágica que é fazer de conta. Isso serve para qualquer coisa. Que aí eu vou me persuadir. Aí eu vou usar de persuasão comigo mesmo. Fazer de conta. Eu sou uma pessoa tímida. Então eu faço de conta que eu não sou. Que eu sou uma pessoa extrovertida. Eu faço de conta. E, em geral, quando eu começo a fazer isso comigo mesmo que eu não externe isso, já faz toda a diferença. E eu falo isso por experiência própria. Eu era um cara extremamente introvertido, tímido, inseguro durante a adolescência. E eu comecei a fazer de conta que não era. Eu comecei a fingir que. Só que eu não fazia, eu não agia de forma extrovertida por um bom tempo, por um bom tempo. Mas aqui dentro eu criava essa experiência. Isso foi se tornando cada vez mais normal para mim. Foi se tornando cada vez mais normal. Até que eu consegui controlar isso. Eu não sou uma pessoa super extrovertida, mas eu consigo me colocar nesse estado sempre que necessário. Porque, na verdade, é um estado. Não faz parte não é quem eu sou, na verdade. É um comportamento. Extroversão é um comportamento, né? É quando eu me comporto com extroversão em alguns momentos. Em outros momentos é legal eu internalizar, eu estar mais introvertido. Então tá tudo certo. Então eu consigo, mas por quê? Porque eu fiz de conta que. E isso serve para qualquer outro recurso ou habilidade que eu queira desenvolver. Faz de conta. Inclusive eu ensino isso para os meus clientes na terapia. Ele ainda não é. Ele acredita e ele sabe que não é, porque as experiências dele provam isso, né? E as nossas experiências confirmam as nossas crenças. Eu peço para ele fazer de conta. Como seria ser? Primeiro, aqui, quando eu digo, isso é uma outra palavra mágica, né? Como seria? Ou e se? Aqui, eu inicio estratégias do meu cliente, da pessoa. Se eu pergunto à pessoa sobre algo que ela queira fazer, ela acredita que é impossível. Impossível sair da depressão, impossível se livrar da ansiedade, impossível deixar de ser uma pessoa tímida. E se fosse possível? Como seria? Eu estou gerando uma experiência, porque ela vai pensar sobre como seria. E ela vai criar essa experiência na mente dela.
Aí eu ensino para ela fingir que já é. Essa é uma técnica também bem bacana. Faz de conta que tu já é assim. Eu já fui também uma pessoa muito antissocial, né? Porque eu vinha da área de informática e a minha filosofia de vida era assim: eu prefiro trocar uma placa de um PC, ele volta a funcionar, pessoas dão problemas. E isso durou alguns bons anos aí. Quais pessoas, Marcos? Quais pessoas dão problema? Para mim, todas as pessoas davam problema. Em geral, quais problemas elas dão? Assim, encrencas, ou reclamam por nada, coisas picuinhas, coisas idiotas. Agora eu tenho que falar. O colega, ele veio da área de TI, o Vitor, é porque, cara, ele está traumatizado, cara, tem que fazer um tratamento, cara, é usuário, ele está estressado com o usuário, cara, é por isso que ele está Então, falando assim, isso. aí... Ele não aguenta o usuário, é por isso que ele está falando isso, cara, é coisa do cara de TI, eu trabalho com TI, eu sei isso, o estresse do usuário. Aí aconteceu, eu comecei a trabalhar com vendas, que realmente virou terror total. Que simplesmente a pessoa falou: você tem que dar um bom dia para o teu cliente, tem que colocar um sorriso, falar assim. Daí é a primeira vez que eu falei bom dia, e agora eu faço o quê? Ficou no bom dia, né? Foi um negócio terrível. Mas assim, depois de 2 anos fazendo a mesma coisa todo dia, como um script na época, isso virou natural. Hoje eu consigo assim desenvolver com qualquer pessoa, em qualquer lugar, na fila do banco, assim, no ponto de ônibus, mas eu não sei se eu posso chamar isso de timidez, ô Vitor. Quando eu recebo uma pergunta inesperada, aí eu dou uma travada. Por exemplo, assim, se eu estou desenvolvendo um raciocínio no qual eu sei o que eu estou fazendo, flui, é natural, vai. Agora, se eu recebo uma pergunta inesperada, que nem uma vez eu estava conversando sobre, aqui no grupo, e a gente estava falando sobre valores. Não, o fulano cobra assim, eu cobrava X porque eu pensava, eu fazia assim, tal, 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 tal. E eu acabei colocando algumas dificuldades, né, na época. Aí você virou para mim e falou assim, que era uma pergunta, foi uma pergunta inesperada, você virou assim: então para mim seria free, né? Porque que é a dificuldade do cobrar que eu tinha, entendeu? Aí naquele momento ali eu dei uma travada, assim, tipo, e agora? Eu não sei se isso eu posso chamar isso de timidez. Assim, eu lido muito bem com pessoas desconhecidas, entendeu? Me relaciono muito bem, consigo construir relacionamento, mas com pessoas mais próximas o negócio é mais delicado. Vocês viram que, para quem fez a gente tem alguns colegas que saíram da formação para Teach Negócio esse final de semana. Vocês viram que qualquer interação ou, em geral, assim, as interações é um prato cheio para a gente metamodelar as pessoas? Olha a generalização aí, né? Que tu já pegou ele lá no começo. Exato. E quando tu metamodela uma pessoa, em geral, ela também vai começar a justificar, então não é tão simples. Eu faço uma pergunta e resolve tudo, não.
Em geral, a pessoa ela vai se justificar e eu vou metamodelar ela de novo e ela vai continuar se justificando. Por isso que a gente disse que no metamodelo a gente faz um processo de afunilamento mesmo. A gente vai afunilando a comunicação. A gente vai apertando a pessoa. Quando o Marcos trouxe esse exemplo agora no final aqui e ele trouxe essa dúvida, será que isso é timidez ou não? Em geral, quando a gente faz uma pergunta que coloca a pessoa contra a parede, essa é a pergunta ideal do metamodelo, porque aí faz a pessoa refletir. Em geral, quando fazem uma pergunta para a gente que nos coloca contra a parede, a gente não tem mais uma justificativa, a gente precisa processar isso internamente, aí é que está o processo, aí que está o interessante, porque aí ela vai processar, mesmo que ela não me traga uma resposta, mas ela vai refletir sobre. Ela precisa refletir, porque agora ela não tem mais uma desculpa, que a gente fala, né? Ela não tem mais uma desculpa para dar, ela precisa processar essa informação, ela precisa assimilar isso e pensar sobre. Porque, em geral, enquanto eu estou só dando desculpas, claro que eu já estou pensando sobre, mas enquanto eu tiver justificativas, eu vou justificando. E o processo do metamodelo desafia mesmo, né? Então, no processo do metamodelo, a gente precisa ter um rapport gigante com a pessoa, porque vai desafiar, vai incomodar e a chance de espanar é muito grande. Mas quase que em todos, e a gente pode generalizar mesmo, nas nossas interações, sempre é um prato cheio para metamodelo. Eu sempre tive o hábito de, assim, como a maior parte da minha vida eu fui, como é que fala? Antissocial, eu só opinava se realmente eu tivesse alguma coisa para dizer, então eu sempre me programei para tudo, para situações, falas e coisas e tal. Que é antissocial, Marcos? Quando tu disse que só opinava... Eu fui. Foi. Hoje eu não sou mais. Hoje tu opina então, em tudo. Hã? Hoje tu opina em tudo. Dá para perceber. Não, ele é o cara hoje... que mais opina aqui, né? Não, hoje eu converso sobre várias coisas assim. O papo flui tranquilamente, mas durante a maior parte da minha vida eu fui um cara antissocial. Então, estrategicamente eu posso dizer que eu sempre me planejei para, assim, não, eu vou para tal lugar, eu vou pensar, eu vou fazer isso, vou fazer isso, tal. Então, tipo assim, quando eu recebo algo inesperado, é que nem o Windows quando dá tela azul, entendeu? Basicamente, eu não sou aquela coisa natural. Não, tá tudo bem. Porra, eu visualizo ela lá fazendo um negócio assim. Tá tudo bem. Depois a gente vê isso aí. Não é assim, ó. Tô errado? Fala aí. Fala aí, Paulo. Para, rapaz, tranquilo. Tá vendo? Eu não sou natural assim. E é uma coisa que eu gostaria muito de ser, mas ainda não sou ainda. Perfeito. Tá vendo o nível de crença desse nosso colega? Ele tá se deleitando na risada da Lala e tá dizendo que não é assim. Poxa, cara, metamodela teus pensamentos, teu diálogo interno aí, tá com tudo na mão para desenrolar isso. É muito legal quando a gente começa a perceber isso, né? Quando a gente começa a conseguir identificar tudo isso que tem dentro, tudo isso que a comunicação da outra pessoa traz. Isso é muito bacana. Não, mas eu amanhã vou fazer uma modelagem de novo, né? Que tem que fazer, Marcos, né? uma modelagem bem simples. É tu perguntar como. Primeiro, tu pode perguntar como para a pessoa, isso ele se estratégia, ou tu pode perguntar como seria. Como será que é? Como a pessoa faz? Tu pode criar uma estratégia parecida, porque é mais sobre as tuas referências internas, quando tu imagina como é, isso também serve, ou tu pergunta direto para a pessoa como a pessoa faz o que ela faz. Inclusive, são algumas palavrinhas que é bem interessante da gente utilizar. Primeiro, por quê? Quando eu pergunto por quê para a pessoa, eu inicio as justificativas. Ela vai me trazer as crenças dela,
as justificativas, aquilo que ela acredita que é a causa ou os motivos, enfim. E aí eu extraio as crenças da pessoa, consigo entender no que ela acredita, né? Quando eu uso a palavra como, eu elicio estratégia. Como? Como ela faz? Ela vai me contar as estratégias dela. Como seria ou como vai ser? Eu vou fazer com que ela crie uma estratégia. Como seria? Primeiro ela vai estar imaginando. Ou como vai ser? Essa palavra é extremamente eficiente em qualquer interação. Seja aqui também da mesma forma, seja na área terapêutica ou seja em qualquer outra área que eu preciso conduzir o meu cliente, na área de vendas, por exemplo. Eu iniciar a estratégia dele para compra é extremamente eficaz, para que eu possa vender para o meu cliente, ou para persuadir ele a consumir o meu produto ou fazer o que eu quero. Quando eu crio essa experiência na mente dele, como vai ser ou como seria, da mesma forma também. Igual o e se. O e se, ele se é possibilidade, né? E se fosse possível? E se tu não fosse assim? Se tu fosse igual a Lalá, como seria? O e se também é uma palavrinha mágica. Como seria se tu fosse igual a Lalá? Se tu respondesse igual a ela? Se tu experienciasse as coisas igual a ela? Olha, minha vida seria um pouco mais leve. Isso. Mas reflete como seria isso? Se tu fosse igual a ela, como tu ia agir, como tu ia pensar, como tu ia te comportar, quais pensamentos iam vir na tua cabeça, quais comportamentos tu ia ter, como tu ia responder a determinadas situações em que tu acredita que ela responde de forma positiva ou de forma melhor do que tu responde hoje. É só pensar sobre. Quando tu pensa sobre, tu já começa a criar possibilidade. Quando tu cria possibilidade, tu já cria essas experiências. Quando tu cria essas experiências, tudo já começa a se tornar mais possível. Eu me dava muita desculpa antigamente para não falar com as pessoas, sabe, Vitor? E um dia alguém falou assim para mim: olhe, quando você for convidar alguém para conhecer o seu negócio, você não pense assim, eu vou falar com a próxima pessoa. Não, você entra na frente da pessoa, aí você não tem como voltar. Aí foi assim, entrava, daí eu fazia o convite, às vezes dava umas gaguejadas, né? A regra dos 3 segundos que a gente chama, Marcos, a regra dos 3 segundos. Se tu tá inseguro para fazer qualquer coisa, tu precisa interagir com alguém, se tu pensar sobre, se tu raciocinar sobre, tu te sabota, tu te bloqueia. Quando tu não dá tempo para o teu cérebro processar a situação, tu vai e faz. Isso é muito legal quando tu precisa fazer algo que tu ainda não faz, como, por exemplo, interagir com outra pessoa. A regra dos 3 segundos. Se tu esperar mais de 3 segundos, tu racionaliza o processo e aí não funciona, porque aí tu te sabota. Isso funciona muito bem ao contrário, quando eu quero deixar de fazer coisas ruins. Aí a gente entra na regra dos 15 segundos ou dos 20 segundos, que a gente chama. Se tu esperar pelo menos 15 segundos ou 20 segundos para fazer algo que normalmente tu faz e que tu não quer mais fazer, a chance de tu resistir a fazer isso é muito maior. Então, isso serve tanto para um lado quanto para o outro. É bem legal também. Eu fiz isso durante 2 anos. Isso é muito legal, inclusive na área terapêutica, para a gente ensinar os nossos clientes quando eles precisam controlar algum comportamento, como, por exemplo, comida. Então, quando eu ensino ele a colocar o maior número de obstáculos possível para fazer algo, a chance de ele fazer vai diminuindo cada vez mais. Porque nós buscamos sempre o caminho mais fácil. Sempre o caminho mais fácil. Isso é um processo natural do nosso cérebro. Então, quanto mais fácil for, quanto mais simples for, e aí é um outro gatilho
um outro gatilho mental bem interessante quando eu coloco facilidade na minha comunicação com o meu cliente, ou, por exemplo, numa propaganda, num anúncio, vocês já não viram assim, a forma mais fácil, a forma mais simples. Isso elicia um estado bem mais propício, porque o nosso cérebro ele busca facilidade. Então, quanto mais fácil for o processo, mais fácil vai ser de eu fazer. Agora, se é algo que eu não quero fazer, quanto mais obstáculos tiver, mais chances eu tenho de resistir. É bem interessante para quem come compulsivamente ou precisa emagrecer, é colocar obstáculos. Se eu consigo resistir por... Cara, você falou de comida, eu lembrei de um negócio que eu fazia, cara. Eu comia, assim, 1,5 kg de comida, sabe? Aí, mas assim, eu sempre fui magro, sempre metabolizei tudo muito rápido. Mas eu comia, assim, 1 quilo, 1,5 kg, mais ou menos, assim, no almoço. Então, quando eu comecei a mudar meu hábito, eu falei, beleza, vou focar o quê? Nas minhas proteínas. Então, tipo assim, eu abria a geladeira, focava nas minhas proteínas e não procurava mais nada. Fechava a geladeira, comia, depois já estava satisfeito, aí ia fazer qualquer outra coisa. Então, assim, eu não me dava tempo de procurar alguma besteira ou qualquer outro tipo de coisa. E para mim funcionou muito bem. Tanto é que eu consegui ganhar 11 quilos aí de massa muscular, graças a Deus, porque eu era só a carcaça do grilo, o chassi do louva-a-Deus, né? Mas... Marcos, olha só, quer modelar, né? Veja só como aqui o Marcos tem uma estratégia muito boa para modelar, que ele pode levar para qualquer outra área. Ele disse assim, antes, eu não opinava de jeito nenhum, só quando tinha algo assim que era, senão não opinava. Agora ele tem uma facilidade gigante para opinar. É uma estratégia que está funcionando muito bem. Marcos, tu reverteu uma estratégia que tu tinha que está funcionando muito bem. Tu pode levar essa estratégia para várias outras áreas, cara. Brincadeira, viu, Marcos? Mas é uma estratégia boa. Pessoas, olha só, são 21h30. A gente vai encerrar em seguida. A gente gente já está chegando mais ou menos no horário que a gente normalmente encerra, né? 1h30. E agora com essa do Marcos ali, eu até perdi a minha linha de raciocínio. Não, você estava falando sobre a questão da comunicação, o SEO, o afinamento, tipo o funil de vendas. Você estava falando sobre isso. Entendeu? Aí eu falou da regra, Vitor, dos 3 segundos. Dos 3 segundos. Dos 3 segundos. Aí eu entrei com a história da comida, que também eu não me dava oportunidade de procurar uma besteira na geladeira. Eu focava nas minhas proteínas e aí eu tive um resultado. Perfeito. Então, é isso. Essa estratégia funciona muito bem. Tanto para fazer algo que eu preciso fazer, então eu faço antes de me sabotar. Isso funciona muito bem, a regra dos 3 segundos. Ou eu esperar, eu postergar um pouquinho para fazer aquilo que normalmente eu faço e eu não quero mais fazer. A chance de eu resistir é maior. E quanto mais obstáculos eu colocar nesse processo, melhor. Porque normalmente o nosso cérebro ele busca facilidade, ele busca o caminho mais fácil. Então, inclusive quando eu quero fazer com que o meu cliente tome uma decisão, quanto mais fácil for essa decisão, quanto mais fácil for o processo, melhor. Melhor. Em qualquer direção que eu queira conduzir ele. Quanto mais fácil for o processo, inclusive quando eu utilizo isso na minha comunicação, isso gera experiência. Lembra? Comunicação influencia as nossas experiências, direciona os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Quando eu utilizo esses termos, facilidade, fácil, forma mais fácil,
Isso é bem legal, porque influencia a pessoa a acreditar que aquilo realmente é fácil de fazer. E quando é fácil, eu tenho mais chance de fazer. Perfeito? Perfeito. Pessoas, vamos encerrar por aqui. Não sei se mais alguém tem alguma contribuição para fazer, dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, ameaças, agressões. Fique à vontade. Senão a gente encerra em seguida e voltamos na próxima quarta-feira. Eu acho que a Lá quer falar alguma coisa. Tô sentindo isso. Ela até quietinha hoje. Tu acha que eu quero falar alguma coisa? É que eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava ouvindo e estava assessoriando o marido que Boa, ela lá tá bem quietinha. sim, que tu tem que dar um jeito nessas crianças, rapaz. Tu tem tudo para voar, guri. A gente dá um jeito. Não, vamos tratar isso aí. É. Terapeuta não falta para tratar essas crenças tuas aí. Boa, tem bastante gente aqui, né? É só escolher. A Lala é uma delas, né? Quer aprender a rir, vem comigo. Não. Inclusive, eu tenho uma colega de formação aqui que eu vou fazer com ela amanhã, né? E ela também quer tratar uns BOzinhos também, então faz meio que um bate-bola, entendeu? Isso. Aí assim, eu trato os dela, ela trata os meus. É isso, mas olha só, dentro de tudo aquilo que a gente estava falando, a gente dá um pouquinho mais de atenção para os nossos pensamentos, para como a gente comunica, para o que a gente está pensando, a forma como a gente comunica, para as nossas crenças, a gente já começa a identificar essas crenças, de que forma essas crenças que a gente tem estão influenciando nos nossos resultados. Em geral, a gente não dá muita atenção, e quando a gente percebe algo, a gente também tem uma tendência de fugir. A gente ignora e parte para outra. Porque quando eu penso sobre isso, e isso é algo que é desafiador para mim ainda, eu tendo a evitar, a fugir disso. É interessante eu dar um pouquinho mais de atenção, porque, afinal de contas, nós somos as pessoas mais importantes do mundo, né? Às vezes a gente quer ajudar os outros como terapeutas, como vendedores, como nutricionistas, como psicólogos, como um monte de outras coisas, dentro da área do marketing, enfim. A gente quer ajudar outras pessoas, quer sanar as dores das outras pessoas, mas a gente não dá uma olhadinha para nós mesmos, a gente não presta atenção em como nós estamos agindo, nos resultados que a gente está tendo. A gente tende a fugir disso, a evitar isso, às vezes a se enganar, porque a gente começa a criar algumas historinhas que são enganosas, e aí não tem a ver com aquilo que eu falei, não tem a ver com fingir que, é diferente, é outro processo. Quando eu começo a contar umas historinhas para me enganar, isso não resolve nada na minha vida, porque eu continuo com aquela vida droga que eu tenho e estou simplesmente me enganando, começo a criar justificativas. A gente falou isso. E o problema, Vitor, o problema é que mais adiante eu começo a me desmotivar como profissional também. Sim. Porque daí eu estou perdendo a credibilidade. Quem sou eu? Que tipo de profissional eu sou se eu não consigo resolver nada em mim? Então, eu estou sendo falso com o meu cliente. Então, tratar as nossas crenças e tratar os nossos traumas vai nos potencializar como um terapeuta também. Senão vai vir essa pergunta. E assim, ó, vai te questionando e ó, tem que doer, espremer a espinha. Quando a gente tem alguma coisa ali, tu sentiu qualquer coisa, doeu, vai para cima e bota para fora, meu filho. A gente mesmo, muita coisa a gente mesmo consegue. E tu tem ferramenta para isso, então deixa doer, bota para fora. É bem por aí. Aquela história, né? Por trás de um bom terapeuta tem outro, né? É que nós que estudamos essa área, a gente tende a fazer o seguinte, muitas vezes, eu sei como, eu não quero, isso não está me incomodando, e na verdade muitas vezes está, esse é um ponto.
Outro ponto é eu fingir que aquilo não é uma dor para mim, não me incomoda e que aquilo tá tudo certo, tá tudo bem para mim. Eu tenho esse resultado, mas tá tudo bem para mim, eu quero isso. E na verdade, lá no fundo eu não quero, eu quero outra coisa, mas eu começo a mentir para mim mesmo, tá tudo certo, porque eu tenho as ferramentas para mudar. Eu só não quero, eu não mudo porque eu não quero. Eu não deixo de fumar porque eu não quero, tá tudo certo. Eu não deixo de beber porque eu não quero, tá tudo certo. Esse relacionamento que eu tenho tá uma merda, mas tá tudo certo, tá tudo certo assim, tá tranquilo, tá confortável para mim. Eu não quero mudar isso. Se eu quiser mudar, eu mudo, porque eu tenho as ferramentas. Então nós temos que cuidar muito mais, porque quando a pessoa não tem as ferramentas, realmente ela não tem como mudar. Mas nós temos, e a gente começa a se justificar. Ou, às vezes, quando tu não tem as ferramentas, tu vai buscar uma terapia, vai buscar um conselheiro, vai buscar alguém que te ajude. Quando tu tem as ferramentas, e eu já vi muito isso acontecer, eu começo a justificar, e eu começo a dizer, tá tudo certo, eu não quero mudar. Se eu quiser mudar, eu mudo. Eu tenho as ferramentas. Isso acontece muito com quem faz formação de PNL, porque, em tese, e a gente diz isso, né? Quando tu faz uma formação de PNL, tu não tem mais o direito de reclamar sobre os teus resultados, porque tu tem ferramentas para mudar qualquer coisa que tu queira na tua vida. Isso é um fato. Tu tem ferramentas agora para mudar qualquer coisa. Só que tu precisa querer. Se tu não quiser, tu não muda. E aí a gente muitas vezes tende a começar a justificar. Eu não quero. Eu posso mudar. Eu só não quero. Tá tudo certo. Para mim tá bom querer assim. ou é o medo de mudar? Então, Maribel, é justamente por isso. Eu começo a mentir para mim mesmo. Eu começo a inventar uma historinha. Lá no fundo eu quero sim, aquilo está me incomodando. O meu relacionamento ruim está me incomodando. Os meus filhos usando droga lá na favela também está me incomodando. A minha filha com 15 anos grávida também está me incomodando. Tudo isso está me incomodando, mas eu faço de conta que está tudo certo. Eu fumo e não consigo parar de fumar. Não é porque eu quero continuar fumando, e é justamente e quando eu falo em PNL é justamente por isso, porque a gente diz assim que qualquer coisa na vida tu não precisa mudar só porque os outros querem. Por exemplo, se eu fumo e para mim tá tudo bem fumar, eu gosto de fumar e isso me faz bem, ou eu acredito que isso me faz bem, tá tudo certo. Para que eu vou mudar? Para que eu vou deixar de fumar? Esse é um ponto. Se eu trabalho e ganho 2 salários mínimos, moro na favela e tenho só para pagar o aluguelzinho e tal, e fazer um churrasquinho no final de semana, e isso me faz sentir bem, tá tudo certo. E a gente não vê problema nenhum nisso, porque a gente não pode querer que os outros queiram a mesma coisa que a gente. Nem todo mundo tem a ambição de ser multimilionário, de deixar de fumar e ter uma vida super saudável, deixar de beber e tudo mais. Não, tem pessoas que querem o contrário, e tá tudo certo. O problema é quando eu quero outra coisa e eu começo a inventar uma historinha para mim. Eu faço de conta que não, que tá tudo certo. Eu quero, eu tô fumando porque eu quero. Quando eu quiser mudar, eu mudo. E aquilo tá me machucando. Entende? Essa é a diferença entre eu realmente querer algo. Por exemplo, se eu quero faturar 100 milhões por ano, é um objetivo. Ok? E eu posso ter esse objetivo de faturar 100 milhões por ano, enquanto a Lala daqui a pouco faturar 5 mil para ela tá tudo bem. E tá mais. Não, tô justificando, né? Tô dando um exemplo, né? E para ela faturar 5 mil tá bem, tá bom. Ela tem para cobrir as despesas dela, tá tudo legal, ela se sente confortável com isso. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. O problema é quando ela quer mais e faz de conta que não quer. Tu entende? Porque olha só, Vitor, que interessante. Eu fiz o curso esse fim de semana, né? Então, sim, teoricamente, estaria tudo muito tranquilo, assim, muito fresquinho, muito... E segunda e terça eu fiz exatamente isso, conversando com 2 pessoas diferentes. Uma falando de cigarro e outra... Nem me lembro assim direito qual era o assunto, mas eu justifiquei para mim, tipo, eu vou parar quando eu quiser, não é o momento, enfim. E a segunda questão também, justificando, tipo, agora eu não tô preparada, não quero mudar. Quando quiser mudar, eu sei como. Então, é importante a gente se dar conta que a gente tem mesmo as ferramentas, né?
É claro. E bem aquilo que eu falei no curso ali no final, né? Eu preciso deixar de usar o martelo e começar a usar todas as outras ferramentas que eu aprendi esse fim de semana. Mas bem interessante isso, assim, que tu arrematou, para mim foi o mais importante, assim, para mim, né, como pessoa. É isso. E a gente Ô, teve duas Vitor, pessoas que deixaram de fumar na formação, né? A Rosane deixou de fumar depois do primeiro curso de PNL e o Evandro também deixou de fumar, parou de fumar. uma pergunta que eu sempre faço, que eu acho ela muito interessante, que é a pergunta de $1 milhão. Cadê o meu óculos? A desculpa que a pessoa dá, né, ela é para mim ou é para você? Tá doendo meu rosto. Boa. Né? Boa. Agora, é bem por aí, Marcos, é bem por aí. Eu, agora, pegando o gancho da Carlinha, eu vou postar o vídeo do Richard Bandler falando sobre como ele deixou de fumar. E as nossas mudanças de comportamento têm tudo a ver com aquilo. E aí entra em tudo que a gente falou hoje, sobre como que eu estou direcionando os meus pensamentos. Ele fala isso, que as pessoas, quando elas pensam em parar de fumar, elas pensam em tudo aquilo que vai ter de ruim quando elas pararem. Eu vou sofrer, porque eu vou sofrer de abstinência, porque eu vou engordar, eu vou comer muito mais, vai ser desafiador, porque eu vou sentir falta do cigarro e tal. E o foco do nosso pensamento fica nisso. E aí eu fico focando em tudo aquilo de ruim, de desafiador que vai ter no processo de mudança, seja parar de fumar, seja emagrecer, seja qualquer outra coisa, isso gera uma experiência negativa, porque se torna muito mais desafiador ainda. E aí ele diz, por que eu não posso pensar em tudo aquilo de bom que vai acontecer, que vai ser fácil, que vai ser simples? E não é querer me enganar, eu sei que vai ter desafios no processo, mas só que se eu focar em tudo aquilo de fácil, de facilidade, de bom que vai ter, e eu forçar o meu pensamento, porque eu preciso também doutrinar o meu pensamento. Se nós estamos, em geral, pensar nós que tu estamos vai, doutrinados. né, no fumar que tu vai respirar melhor, né? Que tu não vai tossir tanto. Pensar só nessa outra parte, pode ser que daí tu deixe, né? Vai ser tranquilo. Não, se eu pensar que vai ser tranquilo. Qual é o problema de eu pensar que vai ser tranquilo? Em parar? Não, se eu parar, vai ser tranquilo. Eu não vou sentir. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. E pensar em tudo aquilo de bom que vai acontecer no processo, vai funcionar, em geral, vai fluir muito mais. É claro que não vai ser só isso que vai resolver. Óbvio, a gente sabe que não. Mas isso vai facilitar, é a forma como eu estou me comunicando comigo mesmo e para onde eu estou conduzindo as minhas experiências. Em geral, nós estamos doutrinados a pensar em termos negativos. No ruim, no negativo. E isso vai naquilo que a gente falou lá no início. Quando a gente é criança, uma das palavras que a gente mais ouve é não. É coisas negativas, não pode isso, não pode aquilo e tal, e por aí vai. Então, nós estamos meio que doutrinados a pensar no negativo. Tem pessoas que, muito mais, que o foco delas total é no negativo. Então, a gente precisa doutrinar o nosso cérebro, porque não é tão simples assim. Porque a tendência é que eu volte a pensar em tudo que tem de negativo. Mas quando eu me doutrino a focar o meu pensamento na parte positiva, cada vez vai se tornando mais fácil. E esse processo facilita o processo de mudança. Eu vou postar no nosso grupo lá do Practitioner, o vídeo do Bandler falando sobre o parar de fumar. Sobre como ele parou de fumar. Porque o Bandler fumou por 25 anos, eu acho. O Richard Bandler, ele é um gênio, porque ele criou algo assim fantástico, que hoje a PNL está em quase todos os processos de desenvolvimento pessoal, área terapêutica, qualquer coisa que veio na área terapêutica depois dos anos 70, quase tudo ou boa parte deriva da PNL. Terapia da linha do tempo, própria constelação familiar e várias outras
abordagens terapêuticas, elas vão derivando da programação neurolinguística. Então, o cara foi um gênio, mas ele era vida louca total, era um cara que usava droga, que fumava, que bebia, ele fazia um monte de coisa. Eu ia te perguntar isso, Vitor. E essas estratégias que tu está falando também, né? Serve para outros tipos de droga. No caso, parar de beber, parar de ser vida louca. Sim. Os processos de vício, seja vício de drogas, fumo, comida, é um processo bem mais desafiador, né? Tem várias coisas que influenciam nos vícios. Por exemplo, no cigarro tem a parte química, tem a parte do hábito de fumar. Então, eu preciso entender para que eu fumo, para que eu fumo, o que eu quero quando eu fumo. Quando eu entender isso, eu posso oferecer de outra forma. Só que aí eu tenho o vício químico. O vício químico. Aí, daqui a pouco, por exemplo, nos processos de parar de fumar, eu utilizo aqueles adesivos de nicotina para ir desmamando a pessoa. Tem muitas pessoas que não precisam disso, mas tem algumas que precisam. Né? Pega uma pessoa que fuma 4 maços de cigarro por dia. A nicotina... Ô, Vitor, mas uma dose legal de dopamina já não ajudaria bastante? O que acontece, Marcos, é que é justamente isso que eu ganho quando eu consumo aquele produto que é viciante. É justamente por isso que eu vicio. Eu vicio porque eu recebo uma recompensa. Seja no fumar, seja no beber e tal. E olha só, então é justamente isso. Aí, como que eu vou suprir essa dose com outra coisa? É desafiador? Exercício, se produz alta dose de dopamina. Que assim, aí é uma questão de mapa. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra, muitas vezes. Eu sei. Então, eu não posso oferecer para a pessoa, olha, isso aqui vai resolver o teu problema. Não, não vai. Talvez sim, talvez não. Depende da pessoa. E tem que ser aquilo que funciona para ela. Então, eu entrego aquilo que funciona para ela. Mas quando eu entendo para que eu estou fazendo aquilo, bom, eu posso oferecer isso de outra forma. Quando eu supro o hábito físico, também no caso do cigarro, tem o processo físico. Então, eu posso suprir isso de outra forma. Auto-hipnose funciona muito bem, hipnose funciona muito bem para parar de fumar. Quando eu faço o processo terapêutico, inclusive, eu até posso te mandar, Carlinha, a sessão que eu utilizo, o processo de hipnose para parar de fumar, que eu utilizo com o cliente. Eu faço isso na clínica e eu gravo em áudio para ele escutar em casa. E eu ensino auto-hipnose também para ele, porque na auto-hipnose ele vai se condicionar com a mudança de comportamento também. Resumindo, a gente tem que falar. Então eu vou te mandar. A gente tem que mandar nossas emoções para a escola, né? Anda no grupo. Elas que nos lascam, né, Vitor? Né? Como é que é, Marcos? Não, assim, a gente tem que mandar nossas emoções para a escola, porque elas é que lascam a gente. Seja por... somos mestres em nos lascar. Então a gente tem que dar o nosso cérebro para a escola, Marcos, não as emoções. Mas as emoções que estão ali, ó. Isso aqui é gostoso. O que é mais fácil? Correr 5 km ou comer um cachorro quente? Depende para quem. Vai ter uma pessoa que vai dizer que é mais fácil correr. Então, mas na maioria das vezes não é bem assim, né? Você queimar um cachorro quente, você tem que correr 5 km. Para consumir um cachorro quente são 10 minutos. Ou menos. Beleza. Quando eu falei que a gente já ia encerrar, algumas pessoas já saíram automaticamente. Então vamos encerrar agora, né? 21h52, a gente deixou mais 20 e poucos minutos. Encerramos agora. Voltamos na próxima quarta, às 20 horas, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.
Espero encontrar vocês de novo aqui. Algumas pessoas provavelmente eu vou encontrar no final de semana, a gente tem formação aqui em Porto Alegre, outras não. Então, Pena que eu não posso ir. Pois é, Lala, uma pena, vai ser bem no bacana. próximo. Vai ser bem bacana. Formação de hipnose não verbal. Vou fazer algum jeito para poder ir. Como é que é, Maribel? Vou fazer algum jeitinho para poder ir. Vai por mim. A Maribel é sócia. Para não viajar. Giovanni, no próximo a gente se encontra, né? É isso. Giovanni não vai estar No também? final de semana, a gente tem São Paulo, provavelmente a gente vai encontrar a Natália. Na verdade, não vai encontrar porque eu não vou nessa formação. Vou mandar o menino que trabalha comigo aqui, que vai com o Marcelo. Vai ser bem legal. Vamos ser 4 também dias não vai em dar? São Paulo. Maribel, quando é que ele vai mandar nós para São Paulo? Boa, Lala. Lembra boa. que nós estamos na lista para ir, né? Claro. Olha lá. A gente tem alguns projetos aí, maiores aí, para a gente poder reunir esses grupos. O projeto tem que botar no papel já, Victor. Como é que é? O projeto tem que botar no papel. Tem que botar em prática. Primeiro no Tem papel. que tirar do papel. Lá. Tem que tirar do papel. Boa, tem que tirar do papel. Só tô falando que sou nem projeto. É isso. Tem que botar Pessoal, em prática o projeto. uma excelente noite para todos. Obrigado por estarem aqui. Para mim é muito gratificante poder encontrar todos vocês, fortalecer esses laços, trocar experiências, enfim, sempre é muito, muito positivo. Aprendo muito, sempre, todas as vezes. Então, para mim é muito bom. Ok? Obrigada. Próxima quarta, aqui. Boa noite. É a próxima quarta. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.